Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e esta mensagem é maravilhosa. Essa mensagem vai ser uma revelação que o Pai tem nos dado de uma forma estrondosa, grandiosa. Eu acredito que se você é um religioso, se você foi um religioso, eu acredito que você nunca ouviu do jeito que Deus está nos mostrando. Eu quero que depois você coloque no comentário. Não, realmente não, eu já ouvi sim, onde eu frequento, onde eu frequentei, eu já ouvi dessa forma. Não, nunca ouvi. Gostaria que você colocasse no comentário, porque olha, que coisa fora de série. Quem está participando da ceia espiritual de Deus? Quem está participando do banquete espiritual de Deus? Porque para aqueles futuristas, eles não estão participando, porque eles dizem que Jesus ainda vai voltar. Então, conforme a religião diz, o reino de Deus só será estabelecido quando Jesus voltar. E se Jesus não voltou ainda, então significa que o reino de Deus não foi estabelecido. E se o reino de Deus ainda não foi estabelecido, não tem como alguém participar da ceia, do banquete de Deus, no reino de Deus. É uma lógica, não é uma lógica? É ou não é? Hã? Vamos lá. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Olha aqui o subtítulo, a parábola da grande ceia. Eu vou ler no texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Presta atenção, era uma parábola. Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. 16. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. O outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, os desigrejados. Depois você vai entender que os desigrejados está nesse contexto. 22. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Versículo 23. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Versículo 24. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vou ler essa mesma situação no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14, parábola da festa do casamento. De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para um canto, outro para outro negócio. Outro, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Olha aqui os profetas, os discípulos. Jesus disse, a sabedoria de Deus, ele disse: Vou mandar profetas
sábios, escribas, uns matarão, outros açoitarão. Olha aqui. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. 7. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, os bolivianinhos hoje tá danado, é meus vizinhos, olha aqui a baguncinha que eles fazem. O rei ficou furioso e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles, o juiz do ano 70. 8. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados, maus e bons, sem acepção de pessoas, porque Deus não faz diferenciação. Quem faz acepção de pessoas é a religião. 11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrem os pés e as mãos dele, atirem-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então veja, essa festa de casamento e também Lucas 14, no versículo 15, a parábola da grande ceia, a parábola do grande banquete. Que banquete era esse? O banquete que seria estabelecido no grande juízo, no grande dia do Senhor. O reino de Deus que seria. Então, o porquê que os religiosos não conseguem participar desse banquete? Por isso que eu coloquei o tema: quem está participando da ceia espiritual do Senhor? A religião participa da santa ceia que eles inventaram, literal, carnal, de doutrina de homens. Eles participam de uma cerimônia que nem existe na Bíblia, o Itamar. Eles participam de algo inútil. Eles participam de uma obra morta. Você consegue entender a situação? E quem é que pode desfrutar isso? Foram chamados mendigos, pobres, sujos, pessoas boas, pessoas más, para participar do grande casamento, da grande ceia. Hoje, nós entendemos que quem está participando desse reino são, sabe quem? Os desigrejados. Os desigrejados que estão aceitando o dia do Senhor já estabelecido. Os desigrejados que estão aceitando que o juízo de Deus já aconteceu. Esses verdadeiramente estão participando desse banquete. E eu vou te mostrar em Apocalipse. Eu vou te mostrar em Apocalipse que essa mensagem não é carnal, essa mensagem é de Deus. Essa sabedoria flui de dentro de nós. Porque nós estamos confessando o Evangelho eterno, nós estamos confessando que o Deus Espírito está em nós. Nós estamos confessando que o logradouro, o verdadeiro endereço do templo de Deus é em nosso espírito. Nós estamos confessando que quem habita nesse templo espiritual é o próprio Deus, porque assim está escrito. Nós estamos reconhecendo os escritos bíblicos como verdadeiros, nós estamos aceitando, nós estamos respeitando as épocas, os tempos, nós estamos respeitando os remetentes, nós estamos respeitando os emissores, os destinatários. Nós estamos falando do Evangelho eterno. E só desfruta desse banquete quem acredita que tudo se cumpriu. O pessoalzinho da graça até fica falando por aí: Jesus já voltou. Só que o dia do Senhor eles não falam. Eles ainda estão no favor imerecido na graça. Esses ainda também não estão desfrutando do banquete. Ainda estão se reunindo como igreja. Igreja, tá. Então, se você está se reunindo como igreja, significa que você está nos dias de Paulo. O dia do Senhor para você ainda não chegou. O grande banquete espiritual para você ainda não chegou, não foi estabelecido ainda. Você não tem condições ainda de participar dessa grande ceia.
Porque você ainda está se reunindo como igreja. Você ainda está no favor imerecido. Você não tomou essa herança que é viver, que é reinar em vida. Você ainda não tomou essa herança na sua mão. Sinto muito. É gostoso se reunir como espírito, como igreja? Claro que é. É gostoso apontar um religioso e falar, tá vendo, eu não sou igual a você, eu não estou em Moisés, eu me reúno como igreja. E aí, cara pálida? E aí, canal do Desigrejado? Olha, esse canal, olha o nome, isso é uma maravilha. Gente, vamos visitar o canal do Desigrejado, olha aqui. Somente os desigrejados é que estão desfrutando da ceia espiritual do Senhor. Acredite, cara pálida. Eu vou te mostrar o fechamento disso em Apocalipse. Porque quando eu era um religioso, eles falavam, cuidado, não leia o livro do Apocalipse, que o livro do Apocalipse tem deixado gente doida. Será que eu fiquei doido? Será que eu fiquei doidão? Hã? Não. As palavras de Jesus estão se cumprindo em nossa vida. As palavras de Jesus que foi dita aos judeus está se cumprindo em nosso entendimento. Hoje, por isso que eu falo para você, eu entendo os 66 livros da Bíblia, aí você do outro lado, como que você pode entender os 60? Porque basta você entender Apocalipse 1:10, você entende todo o contexto histórico, todo o contexto bíblico. Meu irmão, canal do Desigrejado, basta você entender que aquele Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que era o dia do Senhor, foi o dia do juízo. Então, se você está reconhecendo o dia do juízo já estabelecido, você é o único que consegue desfrutar da ceia do Senhor espiritual. A religião desfruta da ceia carnal, da patifaria, da palhaçada. Evangelho eterno não tem nada a ver com o evangelho pregado por Jesus aos circuncidados e nem o evangelho pregado por Paulo. Evangelho eterno não tem nada a ver com isso. Porque o evangelho significa boas notícias do reino de Deus. Jesus disse que estava próximo. Paulo disse que estava próximo. João na ilha de Patmos, quando ele foi arrebatado no dia do Senhor, em Apocalipse 14:6, ele disse que o evangelho eterno foi estabelecido para toda a nação, tribo, língua e povo. Não era mais uma promessa, não era algo que estava próximo, não, estava sendo realizado. Vou ler Apocalipse 11:15, Apocalipse 12:10. O reino de Deus foi estabelecido. Márcia, agora você vai desfrutar. Agora vocês que estão aí, tem 12 minutos, eu podia falar até uns 20 minutos para ver se chega mais gente, porque isto é uma palavra totalmente do Pai. Se você não entendia Apocalipse, você vai entender agora. Se você não entendia, não é todo o Apocalipse, mas eu vou ler Apocalipse, onde mostra que nós que somos desigrejados, nós que somos o povo da fé, nós que não temos templo terreno para seguir, nós que não seguimos doutrinas de homens, nós que não seguimos mão na cabeça, óleo na cabeça, batismo, essas coisas, nós estamos no banquete espiritual de Deus. Tomou seu cafezinho? Tomou? Comeu seu cuscuz com ovinho mal passado? Tá pronto? Bateu aquele mocotozão logo cedo? Posso falar? Posso mostrar aonde está escrito? Posso? Posso, para você ver como que é maravilhoso entender o livro do Apocalipse? Olha aqui. Apocalipse, quando ocorreu o banquete de Deus. Por isso que nós que acreditamos que tudo se cumpriu, que nós estamos no reino de Deus, a nossa mente. Então você vai entender agora Apocalipse. Abre aí sua Bíblia. Abre aí, desigrejado. Abre aí, Tamar. Abre aí. Apocalipse capítulo 19. Olha o entendimento perfeito. Apocalipse 19, versículos 5 ao 10. Olha aqui. Olha aqui. E do trono saiu uma voz que dizia... Olha o tempo verbal. Falar igual religioso. Glória a Deus, aleluia. Ô Pai Santo maravilhoso. Olha aqui. Apocalipse 19:5. E do trono saiu... Olha o tempo verbal. Não é para o futuro. Foi nos dias do juízo. Foi nos dias do Senhor. E do trono saiu uma voz que dizia...
Louvem o nosso Deus, todos vocês. Os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Os pobres, os bons, os maus, os mendigos. Não foi assim? O convite na festa de casamento? Chame todos. 6. Então ouvi o que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora, olha aqui, alegremo-nos, Apocalipse 19:7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Responda-me, por favor. Você crê no que está escrito? Você crê? Você crê que isso se cumpriu lá no juízo do ano 70? Você crê? Porque foi no juízo do ano 70 que aquelas bodas, o banquete espiritual de Deus no reino, estava sendo anunciado. E que foi estabelecido no juízo do ano 70. Então, se você crê que Apocalipse 1:10, o dia grandioso, o dia do Senhor, foi o dia do juízo, então você é um felizardo. Você recebeu herança. A grande herança de reinar em vida está na sua vida, porque você está participando espiritualmente, por fé, do grande banquete do Pai. Olha aqui. Alegremos, exultemos e demos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Versículo 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. 9. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. Prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou seu servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é espírito e profecia. Você entende que no versículo 9, então o anjo me disse, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Veja, lembra-te de como foi o chamado às bodas? Vamos ler agora para ficar mais fixado, voltar lá em Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante. Olha aqui, quando se cumpriu as palavras de Jesus que ele falou lá no ano 30 ao 33, depois veio se cumprir no dia do Senhor. Vamos ler de novo Lucas 14, 15, agora você vai entender. Lucas 14, versículo 15 em diante. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. No reino de Deus. Veja a conta fechando. 16. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço desculpas. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Versículo 20, e o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. 21, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor.
Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem é que foi chamado para o grande banquete daquele casamento? Foram os que precisavam, os humildes, os simples, os desigrejados. Porque os religiosos foram convidados através da palavra, através dos escritos bíblicos. A teologia foi convidada. Constantino foi convidado. Jacobo os Armínios, Lutero, João Calvino, os pais da igreja, o concílio de Nicéia, todos foram convidados para essa grande boda, essa grande festa, que já foi estabelecida lá no ano 70. Só que eles rejeitaram, eles têm rejeitado, eles estão com o convite na mão, só que eles não entendem os escritos daquele convite. Oh, meu Pai, que coisa maravilhosa! O convite está na mão de cada um religioso tem. Fala para sua mãe que é religiosa, para seu pai que é religioso, fala para alguém que você conhece que é religioso. Acorda, fulano. O convite da grande ceia está na sua mão. O convite do banquete está na sua mão, mas você está rejeitando, você está desprezando. Há quase 2000 anos esse convite está solto. Há quase 2000 anos o grande convite está na mão de todos. Olha, gente, olha que absurdo. Olha que absurdo. Os doutores têm rejeitado, os filósofos têm rejeitado, os cientistas, as pessoas importantes no reino carnal têm rejeitado esse convite. Mas nós, os desigrejados, nós, as pessoas que confessam que somos herança da fé de Abraão, Deus tem dado a sensibilidade para nós lermos e entendermos os escritos bíblicos perfeitamente. Quando é que isso que foi falado em Lucas ou em Mateus, um religioso vai entender? Lá no seu curral? Não entenderá nunca! Porque para eles o livro ainda está selado. O livro lá de Daniel, quando Daniel falou: Senhor, explica isso daqui. Aquele que estava vestido de linho do outro lado do rio disse: Daniel, sele esse livro, sele essas palavras até o tempo do fim. Assim é o convite que está na mão da religião, assim é o convite que está na mão da teologia, ainda está selado, infelizmente, e eles não conseguem enxergar um palmo do seu nariz. Não enxerga, está bloqueado. Por que bloqueado? Porque é religioso. Porque está em Moisés, porque está desprezando o sacrifício que ocorreu naquela cruz, porque está desprezando quando o Espírito da Graça falou pela boca de Paulo, e pior ainda, tem desprezado o grande dia do Senhor acontecido lá desde o ano 66 à metade do ano 70, onde as mulheres grávidas chegaram ao ponto de devorarem os seus recém-nascidos. Está escrito. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, os desigrejados, aqueles que acreditam que conseguem interpretar o convite de Deus. Oh, meu Pai! Oh, meu Deus, que habita em nós. Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu és a nossa força, Tu és a nossa sabedoria. Sem o Senhor nós não sabemos interpretar nada. Aí se cumpriu essa boda quando o reino de Deus foi estabelecido. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11, olha aqui quando o Cordeiro, quando o Alfa e o Ômega voltou. Deixa eu colocar na Almeida Corrida Fiel aqui para me ler. Olha aqui, Apocalipse 1, 10. Eu fui arrebatado. O que é ser arrebatado? É tomado, é tirado, é levado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Está aí.
11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia 7 igrejas. Olha aqui quando o Cordeiro voltou, quando ele estabeleceu, iniciou o estabelecimento ali do banquete, do reino de Deus. E a religião aguarda a volta dele, mas ele voltou lá na ilha de Patmos, onde João estava. Aí lá no versículo 17 e 18 ainda fala assim: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E a religião pratica todo primeiro domingo ou segundo domingo aquela cerimônia para matar Jesus, porque está escrito em 1 Coríntios 11, versículo 26. Paulo disse: todas as vezes, Paulo disse não, está escrito como que Paulo falou: todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse vinho, vocês estão anunciando a morte de Jesus até que ele volte. Olha que absurdo. Sendo que ele lá no ano 66, quando João estava na ilha de Patmos, ele voltou. E olha aqui, que coisa maravilhosa. Quando o banquete, porque que nós estamos desfrutando, nós estamos participando do reino de Deus. Inclusive, o próprio Jesus disse, quando ele estava sentado à mesa, ou em volta da mesa com os discípulos na grande Páscoa, ele disse aos seus discípulos isso aqui, Lucas 22, 18. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Nós estamos comendo do pão espiritual e bebendo do vinho espiritual. Porque nós estamos confessando que o reino de Deus foi estabelecido, porque assim está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, foram tocados 7 trombetas no dia do Senhor. E quando tocou a 7ª trombeta, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Opa! Então, quando foi tocada a 7ª trombeta, foi estabelecido o reino de Deus. E quem confessa que o reino de Deus foi estabelecido está sentado no banquete, está participando da grande ceia. E aqueles que receberam os convites há quase 2000 anos estão rejeitando, não conseguem entender, não conseguem. E nós, os desigrejados, estamos desfrutando. E tem aqui mais alguma coisinha aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Veja aqui. Deixa eu pôr no versículo 1 para você ver a mulher que estava sentindo dores de parto. Olha aqui, 12:1. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, o templo, com a lua debaixo dos pés, os judeus, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, as 12 tribos de Israel. A mulher estava grávida, gritava com dores de parto, era Jerusalém cercada pelo exército romano. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, que a religião acredita que é literal. E eis o dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças os 7 diademas. Esse aqui era o general Tito, a segunda besta do Apocalipse. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que nasceu. Isso daqui era uma referência a quem? Ao nascimento de Jesus. Quando a mulher, quando nasceu, depois teve que fugir lá para a cidade, lá não sei quanto, lá, e ficou não sei quantos anos afastado lá. Porque foi Herodes, né, que mandou matar lá as crianças. 5. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Foi Herodes. Não, Herodes não foi a primeira besta. A primeira besta foi Nero. Ela deu à luz um filho homem. Se eu não me engano, dá para você entender isso lendo Apocalipse 13.
Você vai entender que a primeira besta foi Nero, a segunda besta foi o general Tito, que foi o filho da perdição. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus. 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão também. Céu no ambiente terreno, porque são 3 céus. Se ele tivesse falado, então estourou a guerra nos céus, aí até poderia ser, estourou a guerra no céu, nesse ambiente. E os seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram. 8. Mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. 9. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Tudo é a mesma coisa, é um só. É o acusador, o opositor, o traidor, tudo isso, a mesma coisa. São adjetivos. O sedutor de todo mundo, as leis mosaicas, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, os seguidores de Moisés. 10. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando, aqui está. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Só nós que acreditamos nisso, que estamos participando do banquete espiritual dele. Nós, os desigrejados, nós que não participamos de nenhuma religião, nós que não participamos de nenhuma cerimônia religiosa. Então ouvi uma voz forte que proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador. Opa, olha aqui a resposta. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quem eram os irmãos ali que João falava? Os judeus. Quem acusava? Eles, as leis de Moisés. Quem era o diabo? A antiga serpente, Satanás, Moisés. O grande acusador. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Afinal de contas, Jesus disse lá em João, capítulo 5, versículo 5, olha aqui. 5, versículo 45, aqui, ó, o que Jesus falou? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Então o acusador, quem era mesmo? Quem era mesmo acusador? Quem era mesmo acusador? Moisés. Diabo, adjetivo para acusador, diabolos, no grego, mudou para diabo. Acusador, opositor, traidor, inimigo, maligno e balalá e balalá. Em hebraico significa Satã, Satanás. Aqueles inimigos de Jó eram Satanás. Aquele Satanás que levantou o censo em Israel era o adversário. E por aí por diante. Tá bom? Quem está participando da ceia espiritual de Deus? Aqueles que acreditam que Apocalipse 1:10, que o grande dia do Senhor, Apocalipse 1:10, aquele dia do Senhor representou o juízo, o julgamento de Deus. Você acreditando nisso, então você conhece, você reconhece, você entende os 22 capítulos do livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro hoje, para mim, mais fácil de entender do que a receita de bolo da tia Anastácia, da dona Beta. Você goste você ou não, por mim eu estou andando o que você pensa. O entendimento do Apocalipse é claro, mas mérito é porque eu sou bom, nada disso. É porque nós confessamos Apocalipse 21:3. Nós confessamos que quem está em nós é o Deus Espírito, é o templo de Deus, é o Criador de todas as coisas. Tá bom? Então, meu irmão e minha irmã, eu vou deixar essa mensagem, que você venha refletir e venha desfrutar desse banquete, que a religião tem o convite, mas despreza, que os professores de teologia têm o convite, mas deixam de lado, ignoram, menosprezam o convite, porque essas pessoas religiosas, eles não são humildes, eles não são, infelizmente.
Infelizmente. E nós que recebemos o convite de uma forma humilde, estamos acreditando, então nós estamos participando. As palavras de Jesus que foi dito em Lucas 14 e em Mateus 22, essas palavras estão se cumprindo na vida daqueles, depois de quase 2000 anos, está se cumprindo na vida daqueles que acreditam nos escritos bíblicos, que respeita as fases, que respeita o tempo, tá bom? Então eu vou te pedir a sua contribuição, que você a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tchau, tchau.